Mas agora, vamos de amarela, Gavião Bueno, quem está por aqui? Bem, amigos, falamos ao vivo, em definitiva, haja coração. Agora vamos falar de saúde emocional, autoestima e relações humanas. Um dos nomes mais conhecidos do Brasil, quando o assunto é relacionamento e o amor próprio. Ela é maravilhosa, psicóloga maravilhosa, sensacional, autora de best-seller. Ela chega em Curitiba para apresentar a palestra Um Olhar para Dentro, um encontro dedicado à reflexão e ao fortalecimento emocional. O evento, onde? Acontece onde? Haja coração, na UP Experience, reunindo temas que dialogam diretamente com os desafios da vida contemporânea. Nós estamos falando de quem? De quem? Da nossa querida amiga psicóloga e autora do best-seller, Pamela Magalhães! Grande Pamela! Haja coração, seja bem-vinda, Pamela Magalhães, diante de São Paulo. São Paulo. São Paulo. Prazer estar aqui com vocês, foi muito bom já. O aquecimento com a música aqui, excelente. Então, Música faz bem, né, a música, e que música muito boa, né? Música boa, né? A música que te convida acho que a memórias gostosas, a olhar um pouco pra dentro, justamente a palestra que eu darei aqui amanhã. Acho que se você não se arrepiar escutando uma música de alguma forma, seja um rock mais pesado, seja uma música sertaneja, seja uma música, um MPB, você não sentir, para pensar, porque alguma coisa está acontecendo. Inclusive, a depressão pode ser isso. Ah, é? Quando você... Escutar sertanejo ou no princípio já. Ou quando você tá melancólico demais, ou quando você simplesmente não sente nada. Você se torna uma pessoa blindada. Quando o sertanejo começa a fazer sentido, tem que procurar ajuda, né? Para! Aí você tá em casa, assim, de repente do nada. Quando você se identifica, você fala, nossa, tudo parece que é pra mim. E você que tá ouvindo o Boa da Pan, amanhã, Pamela Magalhães, Um Olhar para Dentro. Tem palestra dela no UP Experience. Já começa a partir das 9 horas da manhã. Nossa, é amanhã, cedo. hein? Vai agora, garante o ingresso, tá? Vai lá, disqueingressos.com.br. Compre agora, não deixe pra comprar amanhã de manhã antes de sair de casa ou na hora. Compra agora, disqueingressos.com.br. Só joga lá no buscador, já vai aparecer de primeira, mas joga lá, Pamela Magalhães, já vai ter ali o local pra você fazer a compra. E ó, eu tô vendo o mapa aqui do palco, você tem que correr, hein? De Sério, verdade. Fernandinho? E depois do boi isso aqui vai limpar. Então vai lá agora, disqueingressos.com.br, Pamela Magalhães. E antes de entrar no tema, a Pamela é uma colega nossa. Ela trabalhou muito tempo no rádio e na Jovem Pan, Na Jovem Pan. Conta mais, Pamela. Eu fiz o Eva na Jovem Pan bastante tempo. Depois eu fiquei no Morning. E sempre participei de vários programas lá dentro. Então, como colunista no Morning, né? Então, eu gosto muito. Mas eu quero aproveitar que a gente tá aqui, né? Eu e a Almarada. E dizer que muitas pessoas... Eu tô com uma palestra Um Olhar para Dentro, viajando o Brasil e fora dele. Com a intenção de convidar as pessoas a despertares necessários num renascimento emocional, num processo que vai mexer com várias questões, vai fazer você voltar às etapas do seu desenvolvimento até o momento atual, para você se questionar, perceber feridas, questões que são paralisantes muitas vezes. E uma pergunta recorrente é: mas eu que sou homem, isso é para mim? Porque isso é só para mulher? Então, acho que é legal a gente trazer que os homens ainda, a gente está em desconstrução socialmente dessa resistência, mas hoje a gente tem a depressão masculina como uma situação que cada vez mais piora, cada vez mais são os homens adoecendo, são os homens cometendo suicídio, são os homens sem ter conhecimento do que realmente esteja acontecendo. Ainda temos isso culturalmente. A mulher é muito mais autorizada a olhar as emoções, as suas feridas, e que a gente consiga cada vez mais fazer com que os homens, que todos vocês, valorizem eventos como esse, valorizem conteúdos como esse, não só para algo de fora, mas para vocês mesmo. Eu não sei aqui se alguém faz terapia, se já fez. Com certeza. Que maravilha. A terapia, ela é disruptiva, desbravadora, e eu falo que uma pessoa, seja homem ou mulher, que é conhecedora dos seus recursos emocionais, que é essa a principal intenção. Quero aproveitar a oportunidade para dizer... recentemente eu participei de um podcast e um corte do podcast viralizou, e que é um podcast em que a maioria
é sobre alta performance, então os homens é a maioria. E nesse momento o Caio pergunta assim, mas Pamela, por que é tão difícil para os homens fazerem terapia e tal? Eu falo assim, homens, façam terapia. Então eu vou repetir aqui, homens façam terapia, porque homens que fazem terapia são mais interessantes. E quando eu falei isso, viralizou, porque o comentário assim, desde mulheres dizendo que não, eu conheço um pior que o outro, tem nada a ver, e homens falando, não, eu faço terapia, por isso tá em dia, ou homens dizendo assim, não, mas terapia pra quê? Eu não preciso, eu bato um papo no boteco e tá tudo certo. Então, eu choro no banho e tá tudo bem. Eu quero dizer que os papos no boteco com amigo é maravilhoso, chorar no banho também, na música, seja o que for, mas fazer um bom processo com um profissional especializado, um compromisso que você tenha consigo mesmo, a possibilidade de você entender que é bom desmistificar, terapia não é um lugar que você vai para resolver os seus problemas. Eu preciso dizer isso. Não é um lugar. Eu não resolvo o problema de ninguém. Mal é mal, eu tô resolvendo os meus. Então, não é esse o objetivo. O objetivo é o profissional, ele ser um facilitador das questões que te atordoam e te ajudar a reconhecer os seus recursos emocionais para que você se posicione na sua vida muito melhor. Problema sempre teremos, mas quando nós entendemos as nossas virtudes, quando nós entendemos as nossas limitações, quando a gente trabalha um pouco mais a si mesmo, quando a gente lida melhor com a nossa resiliência, a nossa empatia, quando a gente tem mais flexibilidade, tolerância para se posicionar num grupo, no trabalho, na relação amorosa, na família, na vida social, a gente está entendendo que é realmente sucesso. Porque o equilíbrio, ele é pré-requisito para que você consiga qualquer coisa na tua vida. Porque às vezes você vai conseguir, mas pra você manter. Exatamente. Você vai sentir a necessidade de se trabalhar. Por isso é tão importante. Então, eventos como esse, ainda que as pessoas tenham resistência, eu digo, homens, estejam lá conosco. Ainda a maioria sempre é agressiva, mulher, assim. É agressiva. Se eu olhar qualquer evento que eu faço. E eu realmente, quando eu vejo homens, eu enalteço isso. Porque são homens que estão entendendo a importância e o diferencial que esse autoconhecimento vai fazer na vida deles. E às vezes a mulher tá fazendo terapia porque o marido não fez terapia. Você tem que fazer terapia para lidar com pessoas que não fazem terapia. Isso. Eu, por exemplo, eu vou ter que começar a fazer terapia. Por que, Ziquinha? Porque eu fiz uma piada aqui quando eu olhei o nome da convidada. Eu falei, puxa vida. É verdade. Falei, agora tem que começar a fazer terapia. Mas eu posso te dar um exemplo bom? Conte pra mim. Quando você faz uma piada com o meu nome, como muitas vezes na vida a gente vai ver situações constrangedoras ou situações que eu poderia ficar mal e tal, você não está falando de mim. Sim. Quando você fala alguma coisa que eu me conecto com isso e eu sinto que, nossa, falou comigo, não é sobre você, mas é sobre aonde eu me encaixo naquilo. Entendi. Por isso que quando você trabalha o seu autoconhecimento, quando acontecem situações dessas, assim, eu não tô tirando que você ficou sem jeito. Nossa, e tal. Eu fui lá pedir tudo desculpa certo, pra ela. tá tudo bem. Primeira vez que eu vi desse Não, mas é difícil. Mas posso te falar, quando não se preocupe, porque não era sobre mim. Sim, então, sim. Não era sobre mim. E quando você tem esse trabalho, você consegue lidar muito melhor e você se torna menos refém das situações na vida. Porque tem muitas situações na vida que podem acontecer assim. Exato. A gente não acerta todas. Comigo acontece direto. Tudo bem. Mas eu achei legal. Você foi super educado, você teve humildade, você falou. Não precisaria, mas foi legal você ter feito. Agora, não se preocupe quanto a mim, porque fica aqui até a oportunidade de quem tá escutando. Quantas vezes a gente se incomoda quando alguém diz alguma coisa? Tá numa reunião de família, alguém fala uma coisa, tá no trabalho, alguém falou, está na rua, alguém falou, você chegou, abordou uma pessoa, foi rejeitado. A maneira que você lida com o que o outro fala ou age sobre você diz mais sobre você do que sobre a situação e o outro. Por isso que a gente tem que saber separar e se conhecer. E em vários assuntos, né, a gente brincou com esse assunto e tal, mas às vezes, muitas vezes, a gente perde a oportunidade de pedir desculpa ou você se retratar e leva isso pra vida, sendo que você pode resolver na hora, né? Isso eu digo família, relacionamento, tudo, né? Trabalho. São coisas que você pode resolver na hora. E às vezes fica... eu acho que é um misto de várias... A gente poderia... Eu falo que tem coisas que a gente consegue explicar, né? Não dá pra justificar muito. Mas eu penso o seguinte, na vida, a humildade é uma das virtudes mais valiosas, assim, do ser humano. Você ter humildade pra reconhecer, errei,
não foi legal, pô, aquilo que eu falei pra você, o jeito que eu agi, pô, eu esqueci aqui teu aniversário, ou quando você me convidou, eu falei daquela forma, ou nossa, te chamei pra uma entrevista, falei. Quando você fala e você faz um movimento de como quem diz, não foi legal o que eu fiz, você respeita o outro. Eu acho que isso é um gesto de respeito, de consideração. Você fortalece a empatia e você faz a conexão e o vínculo. Seria um olhar para dentro. Total. Você fez um olhar para dentro de você, porque você percebeu, você foi ali, você agiu, independente de como eu agiria. E essa é uma maneira de agir que o mundo tá carente. A gente tá numa fase do mundo que ninguém erra, né? Você tem uma dificuldade de reconhecer. É mais fácil sempre acusar uma o outro. desculpa atrás da outra. Poxa, reconheça. Isso não te faz menor. Mas eu acho que isso é um reflexo de como as pessoas estão inseguras. Isso é um reflexo de como as pessoas elas estão muito preocupadas do que os outros vão pensar sobre elas. Elas precisam provar que elas acertam sempre porque elas não estão tão convencidas disso. Isso é legal, verdade. legal. Pamela Magalhães, psicóloga, hoje aqui no Boa da Pan. Lembrando, vai lá no disqueingressos.com.br. Amanhã tem palestra Um Olhar para Dentro, de Pamela Magalhães, no UP Experience. A partir das 9 da manhã, hein, gente? Vai lá, adquira seu ingresso agora no disqueingressos.com.br. Mas corre, hein? Que, ó, daqui a pouquinho vai limpar ali. Então, vai lá no Disque Ingressos. E, Pamela, um dos temas, né, que você aborda muito é o amor próprio. Esse é o carro-chefe. Por que por que o ser humano tem tanta dificuldade que em rede social tudo, eu tenho que me amar primeiramente, mas chega na hora da prática, as pessoas não conseguem, porque ou você se curva pra agradar uma pessoa, ou alguém que você ama, e esse bendito do amor próprio parece que sempre tá em segundo, terceiro plano, né, pra todo mundo. Como que ele faz isso? Primeiro que quando a gente nasce, a gente chega nesse planeta, todos nós buscamos pertencimento. A gente quer pertencer, a gente quer sobreviver. E a gente tem os cuidadores, que são as pessoas que estão ali, que deveriam cuidar de nós. E nós estamos muito preocupados em agradá-los para que então consigamos ter um lugar ao sol, um lugar no mundo. Então, desde sempre, a gente aprende a amar, a fazer pelo outro para se garantir, se sentir seguros. Por isso a tua dificuldade, por exemplo, de colocar limite. Né? Tô blefando aqui, né? A dificuldade que a gente tem de colocar limites. Por quê? Porque quando eu coloco limite, eu te frustro. E aí eu tenho a chance de viver a sensação de que você não me quer bem naquele momento, eu não sou querido pra você. Então, a pessoa que tem dificuldade de colocar limite, que pode estar nos escutando agora, nos vendo agora, assistindo aí no YouTube, tem dificuldade de colocar limite quando eu vejo a pessoa passa que nem um trator por cima de mim, ou tenho dificuldade de me colocar na vida, ou amo por dois, sempre dou tudo pelo outro e nunca recebo, se sente explorada pelo universo, é uma pessoa que ainda está nesse movimento de tentar agradar para garantir a sua sobrevivência, ou melhor, a sua segurança. Então, o trabalho que eu faço sempre, por isso que eu falei que é o carro-chefe, é que o amor próprio é a base sustentadora de tudo. Para você estar aqui, para você ter esse programa, para você se manter, para você ter o seu lugar, você precisa confiar naquilo que você faz, você precisa ter comprometimento, foco, disciplina, tem que saber lidar com o coletivo, flexibilizar, tolerar e também se respeitar e respeitar o outro. Então, o viver, o estar na vida é bastante difícil, é bastante desafiador. Mas se você não tiver a base, você vai estar sempre refém do que os outros pensam ou na preocupação de agradar para se enquadrar. Então, o trabalho que eu faço é a gente entender das raízes o que pode ter acontecido, alguma ferida ou feridas, ou algum ponto que paralisou, ou alguma dor, ou algo que você esperava e não aconteceu. Alguma situação difícil. E nessa oportunidade que a gente vive amanhã, que eu não acho que faz milagre nenhum, mas eu acho que são sementes que a gente pode plantar ali e semear. Sim. É justamente para que as pessoas consigam entender. A minha base, ela tá ainda duvidosa. Eu preciso me trabalhar mais. Quais aspectos que estão me estagnando? O que está me faltando? Não são poucas as pessoas com dependência emocional em função do amor próprio defasado. Não são poucas as pessoas que passam um batom, sei lá, ou se for um homem que põe uma roupa super legal, ou compra um carrão e é pronta. Essa é minha autoestima elevada. E não é isso. Não é de fora para fora. É de dentro para fora. Não é pro outro, é para mim. E quando eu estou bem comigo, que é algo que eu falo que não tem preço, que é uma consciência tranquila de pôr a cabeça no travesseiro e falar, pô, eu tô satisfeito comigo. E não é porque você acerta todas, porque ninguém acerta todas.
mas é porque eu tô honesto com o meu posicionamento. E essa honestidade com o posicionamento inclui o que eu estou fazendo por mim, como eu estou transitando na minha vida. E esse modo equilibrado e razoável é o que fortalece muito o nosso amor próprio. Eu estou me amando. O que eu estou fazendo por mim todos os dias? E não é egoísmo, não, tá? Egoísmo é outra coisa. O que eu estou fazendo por mim todos os dias, no sentido de ser agregador para mim e construtivo com as pessoas que estão ao meu redor. E existe um meio abrindo termo. aqui. A Pois pessoa, quando é boa, eu já tô quase. Deixa eu te contar o que Pois- aconteceu. E me parece que até a Pamela falou sobre egoísmo, né? Me parece que também pode ser uma linha um pouco tênue ali, né? De Isso. passar do amor próprio pro egoísmo. E como é que a pessoa consegue controlar isso? As pessoas me perguntam muito e comparam amor próprio com egoísmo. E é muito interessante, porque o egoísta é o indivíduo hipercentrado. É o sujeito que só pensa em si, só tem as condutas de acordo com a utilidade. Eu sou sua amiga porque você é útil pra mim, eu falo com você e tal. Tá cheio no mundo, né? Mas o indivíduo que ele tem amor próprio, ele tem a autopreservação, ele se poupa, ele se respeita, ele se aceita. Mas a gente não tá falando de uma pessoa ególatra que vai dizer que ela é o máximo, incrível, tá acima de tudo e todos. Isso não é amor próprio. Isso é uma pessoa individualista, egocêntrica ou qualquer outra coisa que a gente pode aprofundar. O amor próprio é a base necessária. Inclusive, a pessoa que se ama o bastante, essa sim é capaz de te amar. Porque como que eu posso dizer que eu dou tudo pra você, que você é o ar que eu respiro, o colorido da minha vida, que você é tudo pra mim, e onde eu tô, não existo? Nossa, você é o ar que eu respiro, então você vai embora, eu morro? Ou seja, eu preciso ter o amor próprio, que é a minha percepção, a noção de mim, a minha autovalorização, para que eu consiga transitar de uma forma que eu consiga me doar sem me perder. Então é ao contrário. É justamente a pessoa que tem amor próprio equilibrado, a autoestima equilibrada, é a pessoa que não é invejosa, é a pessoa que fica feliz pelo teu sucesso, é a pessoa que se doa e tem generosidade sem cobrar recibo, que é importante, porque tem gente que se diz muito generoso, Isso é verdade. generosa, E mas na tá primeira sempre oportunidade, cobrando aquele Mas recibinho. aquele Deixa eu dia citar uns dois rapidinho. Eu tenho uma lista. Não é? É verdade. Opa, importante lembrar. Uma vez eu escutei um padre falando, até eu não concordei, mas eu queria ouvir de você. E ele falou que a gente falou que a gente não. complicar pra você. Falou que a gente não casa pra ser feliz. A gente casa pra fazer o outro feliz. E quando isso acontece dos dois lados, há felicidade no casamento. Olha, eu respeito o pensamento dele. Eu acho que nós não temos que casar para sermos felizes e nem casar para fazer ninguém feliz. A gente precisa entender que felicidade não é algo full time. A felicidade, ela... Na minha opinião, ela vem, ela vai, ela não São dá momentos felizes. essa busca de eu quero ser feliz o tempo inteiro, pra mim é utópica. Eu acho que a gente precisa saber valorizar quando a felicidade acontece, quando aquela sensação gostosa acontece. E não precisa de nada incrível, nada glamuroso. Você pode ser feliz aqui, no momento, você fala, puta, hoje foi incrível, cara. Hoje foi diferente. Mas que eu não sei, hoje a gente tava numa vibe animal, foi incrível. Ou então, você feliz num sexo com a tua esposa, você é feliz num boteco com teu amigo, numa ligação com teu pai, num encontro casual, num momento com você que você celebra uma conquista que só você sabe quando você suou. Então a felicidade pra mim, ela é algo que vem, que vai e que a gente precisa ter sabedoria, atenção, para reconhecer, valorizar e se alimentar e se nutrir dela. Como quem reconhece é grato. Para que então ela volte sempre, goste da casa e sempre bata a nossa porta. Agora, não case para fazer ninguém feliz. Não case para ser feliz. E nem leve ser padre feliz. para fazer o casamento. Seja feliz. Seja feliz. E ser feliz é incluir que em alguns momentos você não vai estar tão feliz. Mas seja feliz quando você estiver feliz. E quando você não estiver feliz, também seja aquela emoção. Porque as emoções, elas fazem parte da vida. E evitar, já diz o desenho que ficou famoso aí divertidamente, né? Sim. Evitar a tristeza nos faz tristes crônicos. Então, que nós consigamos entender o que está acontecendo, olhar, aceitar as emoções. Pô, você viveu um término relacional, você foi rejeitado, você sofreu uma sacanagem na tua vida, foi traído, aconteceu alguma coisa, não sei, uma ingratidão. Ah, não, aí chega alguém, pô, bola pra frente. Respeita teu sentimento, caramba. Tem hora que a gente quer se isolar sim, tem hora que a gente quer chorar sim, tem hora que a gente não tem vontade de ver ninguém. Respeite isso também. O perigoso é ficar assim. Tornar isso crônico.
se acostumar e se adaptar a esse mecanismo. Mas viver esses momentos, respeitando o que se sente, sendo honesto com o que se sente, pra mim é o caminho. Eu falo que o ser humano ele tá numa fase de chat GPT, inteligência artificial, né? Que não pode viver processo. Tem que ser tudo rápido. Clique, tal. E sentimento não é assim. O sentimento, ele tem um tempo que ele vai passar pela gente. Eu sempre falo, quando alguém termina relacionamento, quando que passa esse sofrimento? Quando que acaba? Não tem uma data. Você precisa vivê-lo. Você precisa sentir o que tá te contando esse momento. Eu tô com vontade de sumir, eu tô com vontade de ficar em casa, o quê? Veja, porque é justamente nessa fase da elaboração dos lutos, da elaboração do que se sente, que a gente desenvolve, cresce e aprimora. Que coisa maravilhosa. Até porque a pessoa que tenta ser feliz 24 horas por dia, ela é insuportável. Nossa, de manhã, uma pessoa que é assim. Porra. Você não pode reclamar da segunda. Me deixa reclamar da minha segunda, Eu saio da minha casa. Agradeça a tua. A gente fala da felicidade tóxica. Positividade tóxica. Que é essa necessidade, aí nas redes sociais, tá cheio das pessoas ficarem editando a própria vida, colocando a vida perfeita. Outro dia me escreveram assim, é muito fácil falar, né? Falou pra mim, é muito fácil falar. Eu falei, olha, não é fácil falar, não é fácil estar aqui, não é fácil palestrar, sempre dá um frio na barriga, sempre eu tenho os meus questionamentos, as minhas inseguranças, mas é muito importante nós estarmos cientes daquilo que não tá muito legal e nós sermos, de novo, honestos naquilo que a gente sente. Então eu sou uma pessoa que eu sei, como figura pública dentro da minha área de atuação, eu sou uma pessoa que sempre estou dizendo, olha, eu conto isso pra você, mas hoje eu não tô um dia legal. Nossa, hoje eu briguei com meu marido. Hoje eu tô triste com a minha filha. Hoje foi ruim. Falei outro dia na palestra. Eu acho importante. Por quê? Porque somos humanos, todos somos. E ninguém é melhor do que ninguém. Às vezes parece, olha, alguém... Eu tenho um podcast que chama Parece Terapia. Convido vocês a conhecerem, que eu chamo as celebridades pra conversar como se fosse uma terapia. Por que eu quis isso? Porque todos somos vulneráveis. E muitas vezes a gente acha que o artista, a gente acha que a pessoa, porque ela mostra aquilo, ou porque ela tá editada, porque ela tá naquela foto incrível, ou porque ela anda naquele carrão, ou porque ela fez aquela viagem, aquela pessoa mais feliz e realizada do mundo. E não é verdade, porque a felicidade não é isso. De novo, não são coisas, não é um vídeo, não é uma edição. E a gente, quando olha isso, muitas vezes se desacredita. Muitas vezes olha aquilo, só eu sou infeliz, só eu não consigo emprego. Só eu não consigo emprego, só eu não tenho carro, só eu não viajo, só eu não sou bonita, só eu não tenho esse corpo. E aí, mais canetinhas emagrecedoras estourando pra aqueles... Não, tem gente que precisa, tem gente que tá usando de uma forma adequada, mas muita gente tá usando por usar pelo movimento de buscar algo, buscar uma perfeição, buscar um modelo, um padrão. Então que a gente olhe mais pra si, que a gente trabalhe mais a aceitação e que a gente perceba que todos somos imperfeitos. E que quando a gente entrar nesse contraste existencial, acho que a gente vai conseguir se posicionar muito melhor. É igual aquela foto de família, né? Que estão em viagem, todo mundo vem, tirar todo mundo seu. Na hora que todo mundo pega o celular, fica sério. Exatamente. Momento família só ou na então foto. a pessoa foi só na foto, né? Até então ela tava sentada num canto da sala. Exatamente, daí pega o celular e para de conversar. Hoje, atualizando, hoje é o story, né? Tem gente que posta story. Aí, uma vez no dia, tá ali com a criança, tô aqui, daí depois joga pra avó, avô, pra babá, não sei o quê. Tanto, eu tô falando de pai e mãe, viu? Exatamente. Porque eu posso falar que eu sou pai presente, atuante, isso praticante. Mesmo. Então tem muito pai que faz isso aí, pega a criança final de semana e tira a fotinha lá nos stories e joga pra mãe cuidar. No final de semana todo, né? Que tem que ficar. Isso. Então, hoje tem essa atualização. É a mesma coisa a família, né? Vai lá almoçar, faz um sorrisão na selfie, depois nem conversa direito com a família, fica no telefone, né? E assim vai. Aliás, um dos motivos que eu comecei a fazer esse movimento das palestras pelo mundo é justamente para ter esse momento cara a cara. Porque a gente tá tão nas mensagens e as interpretações equivocadas e rasas das mensagens. Então a gente terminando o relacionamento por mensagem, gente falando de assuntos delicadíssimos. Né? Então, aí que tá. Eu acho que parece que é mais fácil. Mas isso atrofia você mesmo. Parece que resolvi, né? Sim. Escrevi uma mensagem, pronto. Já fechei aquela porta. Graças a Deus foi, né? Mas cada vez mais você atrofia seus recursos. Eu sou de uma geração, né? Eu tenho 44 anos. Então eu sou de uma geração que
Se eu tivesse que, sei lá, acertar um ponto com alguém, brigar com o namorado, era telefone. E eu tinha que encarar. Eu não vou mais naquele trabalho. Era telefone eu ir pessoalmente. Nossa, era mais difícil. Era mais difícil, mas talvez isso me ajude a estar aqui. Exato. Porque eu fui me trabalhando. As situações, as adversidades, o saber abrir a porta, fechar uma porta, olhar nos olhos, falar o que sente, ter esse discernimento, trabalhar o diálogo, saber chamar um amigo e falar, cara, não gostei disso que aconteceu. O que está acontecendo? A capacidade do diálogo presente, que envolve o quê? Não só o teclado, correção de texto, emoji, mas corpo, comunicação corporal, o jeito que você, como você vem, como você senta, como você presta atenção, onde você olha, e isso está escasso. Então a gente está, infelizmente, numa fase do mundo em que as pessoas elas não estão sabendo mais conversar e elas estão evitando conversar. E com muita dificuldade de estarem nas situações. Por isso que estão tão ansiosas. Elas estão numa situação, mas já preocupadas com a próxima coisa que vai acontecer, com a próxima coisa que acontecer. Dificilmente estão inteiras naquele momento. É aquela história, nossa, eu tenho uma festa, que legal, eu vou, nossa, que legal, blá, blá. Daqui a pouco, aí, cara, que eu vou embora, mas que, isso aqui, blá, blá. A dificuldade de se alimentar da experiência. E isso gera o quê? Ansiedade junto com carência. Nunca estivemos tão carentes. Se vivemos agora essa epidemia da saúde mental, logo vai ser epidemia do quê? Da solidão. Solidão. Por quê? Porque estamos cada vez mais reduzidos a nós mesmos. Cada vez mais com dificuldade de estar com o outro. Porque estar com o outro inclui vários desafios. É enxergar o outro, entender que o outro não vai querer tudo que eu quero, entender que o outro tem uma opinião. A gente está com dificuldade de lidar com a diversidade, a gente está com dificuldade de lidar com tolerância, opiniões diferentes que as nossas. A gente se isola, a gente se fecha, só anda com quem pensa igual. Exatamente. Né? Você pensa, então eu não sou sua amiga. Isso é né? terrível. E por quê? Por que eu tenho que andar só com quem... Porque tem. Pela dificuldade de respeitar as opiniões. Você não precisa pensar igual a mim para eu ter respeito ou gostar de você. E essa dificuldade do ser humano de se relacionar e ampliar a perspectiva, para mim, é uma das consequências de toda a forma que a gente está lidando com a tecnologia no mundo atual. E Pamela, você comentou de solidão. A ouvinte que tá acompanhando a gente, tá pelo YouTube, vai lá, deixa seu like aí, likeei que merece. Baita papo, Sim. hein? Porra, Pamela Magalhães vai estar amanhã lá no PX Experience. Fica ali no complexo, né, da Universidade Positivo. Teatro maravilhoso. E você vai agora em disqueingressos.com.br e compre o seu ingresso pra palestra Um Olhar para Dentro. Pamela Magalhães, mais que palestrante, mais que uma palestra, gente. É uma experiência. Você comentou de solidão. A pessoa não pode confundir solidão com solitude, né? Muito bem falado. Olha, eu penso que nós precisamos necessariamente viver a nossa carreira solo, assim, entrar em contato conosco. Eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, precisa viver essa introspecção. A solitude é necessária. Se você não souber lidar com a sua própria solitude, dificilmente você vai conseguir ter um relacionamento de qualidade e longevo. Facilmente você vai desenvolver uma dependência emocional, uma simbiose, vai viver em conflito contínuo, vai ter muita dificuldade de considerar o outro. Então, você gostar da própria companhia, você se abraçar nos momentos de dificuldade, você ser o primeiro a se acolher, se colocar no colo, que é muito desafiador, porque muitas vezes quando a gente quebra, por exemplo, na vida, no trabalho, um momento difícil, termina o relacionamento, a gente se culpa o outro, parece que a gente não quer se ver na frente, muitas vezes. A gente fica querendo onde eu errei, o que aconteceu, e a gente se pegar no colo nesse momento e fazer esse movimento de reintegração para trabalhar e lamber essas feridas é muito importante. Ninguém conhece melhor as nossas lutas que a gente. Ninguém sabe mais do que a gente muitas vezes sofre e não conta pra ninguém. Aliás, você que tá escutando, eu espero muito que você se cure dessa dor que você não conta pra ninguém. E amanhã, nessa experiência, que é toda interativa, imersiva, que eu tô lá o tempo inteiro, até perguntei pra elas, falei assim, eu não fico no palco, tá? Eu fico junto, eu pego as pessoas, eu gosto, é o tempo inteiro ali é um grupo. Embora seja a mesma palestra em várias cidades, são grupos diferentes, eu nunca sei o que aparece, eu nunca sei a questão que vai aparecer, porque as pessoas estão livres para falarem, para participarem, e não existe coincidência, aquele grupo acontecerá por alguma razão. Eu gosto muito disso, de olhar no olho, de perceber o que será que individualmente aquela pessoa está vivendo. E para fechar a história de solitude, ontem me perguntaram,
eu posso ir com a minha família, com a minha filha e também com meu marido? Eu falei, você pode ir, mas sentem longe. Aquela desgraça por do quê? marido, aquela praga. Eu falei, sentem longe, para que cada um possa viver a sua própria experiência. Isso é muito importante. Mas e qual o caso que você pecou assim, que você estava, oh meu Deus, chocou? Você vai, conversa, de repente falaram, você pensou, meu Deus, e agora? Você diz atendendo? Não, no evento. Nossa, não atendendo porque eu tenho 20 anos de carreira clínica. Eu falei, ixi, Maria, atendo, né, 20 anos. Olha, muitas coisas. Primeiro que as pessoas, elas estão ali emocionadas e muitas vezes elas trazem questões fora de um contexto, porque eu tô seguindo, né, um cronograma. Sim. E às vezes a pessoa traz algo fora do contexto. Mas a maneira que eu acolho a dor e a maneira que eu considero que se a pessoa está falando, ela é catalisadora de algo do grupo, isso é muito importante. Pra mim, eu lembro que uma professora, eu tinha muita vergonha de fazer pergunta na escola, eu era sempre tímida e tinha dificuldade. E aí a professora falou assim, mas por que você não faz a pergunta? Faz a pergunta, pode falar, fala em voz alta. E aí, eu assim, envergonhada, ela falou assim, não existe nenhuma pergunta idiota. Todas as perguntas têm espaço aqui, eu estou aqui. Vocês não têm o conhecimento que eu tenho. E eu estou aqui para esclarecer todas as perguntas. Eu tenho conhecimento do que eu faço. E eu sei que as pessoas ali, elas estão buscando se conhecer mais. E então, qualquer pergunta que venha, eu vou responder, eu vou acolher. E aparece de tudo. Já teve uma pessoa que levantou e contou a vida inteira dela, o que tinha acontecido, que tinha sido traída. E era uma cidade minúscula do interior. E tava todo mundo lá, tava a cunhada, tava sei o quê. Aí a outra levantou, não foi isso que aconteceu. Louco! Aí foi uma situação, legal. meu marido não lembra o que aconteceu. Sério, ele é armado E lá. aí Ele foi uma- entrou, ratinho. Ele é armado, Aí foi uma situação que eu, calma, gente. Olha, primeiro, ela tá falando. o pai! Não, e aí foi assim, aí quando eu fui acolher, ela virou e falou assim, eu estou aliviada de falar, e falo mesmo, eu esperei anos pra ter essa oportunidade de Não falar. podia esperar tal. mais meia hora, você falou, né, Pamela? Tava quase acabando, pô. Você não podia esperar mais meia hora, um pô. horário Não, e era comigo. Acabou com tudo. Não, porque aqui é um cidadão. Agora, você imagina uma cidade pequena em que toda a cidade tá mobilizada por esse era um movimento lá que a gente tá fazendo, né, com as Caramba, mulheres. olha que E ela coisa levantou linda. e falou, e foi muito interessante, porque quando eu pensei que ela fosse ficar constrangida, ela falou, estou aliviada. Falei mesmo, falei o que tava explodindo no meu coração e tal. Aí todo mundo ovacionou, levantou, bateu palma. Depois ela me mandou mensagem agradecendo. Então, tá vendo? E ela falou, amanhã mesmo tô mudando essa merda, essa cidade. Eu não queria mesmo, era continuar aqui, eu vou falei mijar mesmo. na caixa Comprei d'água. passagem hoje. Mas por quê? Porque quando a gente fala, né, de emoção, quando a gente fala de sentimento, da mobilização que acontece, muitos desses comportamentos podem acontecer. E a gente precisa, por isso que quando o evento começa, eu já falo, gente, é como se fosse aqui uma experiência de terapia em grupo. Tudo pode acontecer e eu tô preparada pra gente dar uma segurada, porque é bastante gente, né? mas é muito bonito. Como eu tô fazendo isso, eu já fui pra Lisboa, já fui pra Goiânia, já fui pra São Paulo, já fui pra São José do Rio Preto, já fui pra tudo que é canto, Belo Horizonte. Cara. Então, assim, cada lugar é um grupo diferente, mas o que eu falo é, todo mundo que tem que estar lá, estará. E aquilo que você tiver que ouvir, você ouvirá. Caramba. Eu falo que o universo, ele te manda recados o tempo todo. Vocês estão aqui, cada dia é um recado. Só que o problema é que nem sempre a gente ouve. Nem sempre a gente está preparado para escutar. Muitas vezes a gente quer ouvir o que a gente já se contou que precisa ou deve. Mas o universo sempre te entrega que a gente esteja atento, com o nosso coração de ouvidos abertos, para que a gente consiga absorver o que a gente mais precisa. As respostas estão o tempo todo na nossa cara. É que as nossas barreiras internas fazem com que a gente fique surdo. É verdade. Muitas vezes, É, né? gente, Que a gente não escute. Amanhã, demais, hein? no Caramba. Teatro P Experience, lá na Universidade Positivo, Sim. tem ela, Pamela Magalhães, Um Olhar para Dentro. Vai agora no disqueingressos.com.br e compre o seu ingresso, mas corre, hein? Vai lá, disqueingressos.com.br. Pamela, pra fechar, qual seria o primeiro passo para quem tá ouvindo a gente, tá assistindo pelo YouTube, o primeiro passo para esse processo de se olhar para dentro, que parece um negócio muito complicado. E tem pessoas que estão talvez numa situação agora que ela imagina que talvez seja até impossível, mas tem como começar, né? Aqui, se eu falar pra essa câmera, consegue me pegar assim? Pode. Isso. Então tá. Então eu vou falar pra você que tá me escutando. Eu não sei o que você tá passando, mas você sabe muito bem.
que você faça esse exercício de olhar para dentro. A gente não consegue mudar o passado, a gente não consegue voltar no tempo, tem muita coisa que já aconteceu e foi como deu para ser. Olhar agora com os olhos da experiência e ficar nesses cataplaft, colocando defeito e dizendo que você deveria ter feito daquilo que foi feito ou não foi, é muito injusto com você. Faça um movimento mais inteligente da sabedoria emocional que você pode. Tenha atitudes coerentes com essa sensação que você tem. Você não pode mudar o passado, mas você pode fazer um presente muito melhor. Aproveite quem ficou e o que ficou de você. Desenvolva-se naquilo que você percebe que precisa. Pare de querer provar para si mesmo ou para qualquer pessoa que não é bem assim. Nós sempre sabemos o que temos a melhorar. As pessoas nos lembram, mas a gente sabe. Trabalhe. Seja uma pessoa melhor todos os dias. Tenha certeza que você é fator de soma na própria vida e na vida das pessoas à sua volta. Valorize quem realmente significa para você. Cuidado, não seja consumido pela vida, sabe? Por aquilo que você acha que precisa ter, fazer para chegar em algum lugar. E então, finalmente, se sentir uma pessoa feliz e realizada. Às vezes você é feliz e não percebe. Não desperdice um segundo sequer. Vá até aquela pessoa que existe e que é importante para você e diga a ela o que você sente. E não se esqueça, faça isso com você mesmo. Se olhe no espelho hoje, em algum momento, e diga para você o que você mais precisa, seja honesto. E siga de forma disciplinada, com foco e comprometimento no que realmente seja importante. A mudança das suas atitudes não vai mudar o seu passado, mas vai fazer você ter um orgulho absurdo do teu presente e da sua colheita no futuro. E eu quero dar um par de ingressos para quem estiver escutando, quiser vir no evento de amanhã, um olhar para dentro aqui em Curitiba, no UP Experience. É só mandar um direct no meu Instagram, @psipamela. Vai no @, eu nem avisei elas que eu ia dar, tá? Olha eu senti aí. aqui que eu tenho que dar pra você, talvez, que esteja aqui me escutando e que nem sabia, ou que não tinha feito movimento. Manda agora no meu direct. Eu escutei na PAN, o que você quiser, como eu tô falando isso agora, como você quiser, eu vou te dar um par de ingressos pra você assistir esse evento, porque eu tenho certeza que vai ter algum despertar necessário nessa experiência pra você. Que legal, hein? Pamela. Olha, Psipamela. Pamela, quero agradecer Gloriosa. muito. Que presente nesta Porra, sexta-feira. caramba. De verdade, de coração, ter você aqui no Boa da Pan. Espero que você venha eu mais que vezes agradeço. aqui em Curitiba. Venham aqui no Boa da Pan, super bem-vinda. É um papo necessário, né? Todos os dias, porque tem pessoas que nem imaginam, né? Que podem dar a volta por cima, ter esse autoconhecimento. Todos nós. O maior problema de todos nós é que nós paralisamos no lugar que estamos, no buraco muitas vezes, e ficamos remoendo. Se a gente parar de remoer, aceitar a dor e viver a dor, porque sim, às vezes a gente pisa na bola mesmo, e assim, viver isso de forma honesta, mas mudar as nossas atitudes com novos comportamentos promissores, o saldo do futuro vai valer a pena. Vai. Olha aí. Pamela Magalhães, Salve obrigado, do viu? futuro. Amanhã no UP Experience. Aí eu não falei, né? @psipamela, @psipamela, tá? Pode mandar o direct. P mudo lá, hein? Boa. PSI Psicóloga. Pamela. Pamela, Vai isso lá, aí. de psicóloga. Isso mesmo. Obrigada. Vai lá, disqueingresso.com.br. Pamela, obrigado e volte mais Obrigada, vezes, meninas. viu? Obrigada, muito obrigada. Pamela Magalhães, o Boa da Pan, intervalo, a gente já volta muito bem. Peraí. Você está ouvindo o Boa da Pan, a hora boa do seu rádio.